Agora mudou. Bom, então vamos lá, né? Boa noite. Boa noite a todos, todas, todes, né? Quem nos acompanha também no YouTube, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Hoje nós vamos falar sobre um tema que a gente ouve falar mais nos dias atuais do que a gente já ouviu antes, né? Então a gente vai falar sobre o ego, né? Se relacionando com o ego. Então é um tema assim que eu venho trabalhando tem bastante tempo, uns 7 anos mais ou menos, que eu ouvi falar realmente o que é, né? Sobre o que significa, né? O ego. Então aí acabou virando o tema de estudo de todo esse tempo. E eu quero começar com um questionamento, né? Assim, não tem muitas pessoas aqui, não sei se a Glória vai querer compartilhar ou vocês, meninas, mas eu queria começar com essa pergunta: em qual momento da vida houve uma reflexão sobre como o ego influencia nas nossas atitudes e decisões? Boa noite, Glória. Porque a gente fala muito do ego, né? Ai, alimentar o ego, meu ego isso, meu ego aquilo, mas eu não tinha parado para sentir e para entender o que de fato que significava isso na minha vida, o tanto que ele influenciava, né, até eu entender qual que é realmente a função dele. Então eu gostaria que vocês podem colocar aqui no chat quando, em que momento da vida de vocês perceberam, ok, o meu ego está me atrapalhando, quando vocês tiveram consciência de ego, quando vocês pensaram pela primeira vez sobre o ego, né, de vocês, sobre o ego no geral, e como que ele age na vida da gente, como vocês acreditam que ele age. Então, sintam aí no coração, quem quiser abrir o microfone fala, ou então pode pôr aqui no chat pra gente, tá bom? É mais um questionamento para a gente entender é, em que lugar, qual é a importância que a gente dá para algo que é muito importante para a nossa vida. Aí, na Wikipédia, a definição é: o ego é lógico e racional. Sempre cumpre a função. Espera só um minutinho, gente. Desculpa, gente. O ego é lógico e racional. Sempre cumpre a função de lidar com a realidade externa. Faz um meio de campo entre o mundo interno e externo, lidando com a estimulação que vem tanto da própria mente como do mundo exterior. Assim, o ego atua como mediador entre o id e o mundo exterior, tendo que lidar também com o superego, com as memórias de todo tipo e com as necessidades físicas do corpo. A sua energia é extraída do id. Então, essa definição aqui é baseada em Freud, em tudo que ele já estudou na psicanálise e o que ensina hoje, né, a respeito do ego. Boa noite, Rosângela. Então, vamos olhar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu ver se mudou. Então, ele separa isso na nossa mente como o id, que é a parte mais primitiva da personalidade, ligada ao nascimento, onde a criança procura satisfazer suas necessidades mais primitivas e imediatas. Por exemplo, alimentação, sono, necessidades fisiológicas e etc. Então, o id é aquela parte do ego que nasce com a gente, né? Lembrando que, mesmo dentro do ventre, durante a gestação, a gente já carrega o nosso inconsciente, porque o nosso inconsciente ele não está no nosso corpo físico, ele é extrafísico. É como se ele estivesse numa nuvem, pensando assim. Então, quando a gente nasce, o id é a primeira função do nosso ego que auxilia a gente
a requisitar as nossas necessidades. Então, o bebê, o que que ele faz quando ele nasce? Ele não sabe falar quando ele está com fome. Então, ele chora, ele tem todas as reações de quando ele precisa de uma necessidade ser atendida, né? Na fome, é que geralmente o bebê chora quando ele precisa avisar qualquer coisa, né? Tá sujo, chora, precisa comer, ele chora, tá com sono, chora. Então, essa é a forma mais primitiva do ego, porque ela vem para atender as necessidades básicas. Então, a função dele é fazer o corpo do bebê reproduzir isso, porque o cérebro detecta as coisas que a gente precisa e a gente precisa de alguma coisa, de alguma forma mostrar isso. Depois que a gente cresce e aprende a falar, a gente vai fazer isso verbalizando. Então, o id é a forma mais primitiva. É o que a gente usa assim na primeira infância, tá? Principalmente quando é bem mais novinho. Aí o ego, segundo Freud, é o mediador do ig com o mundo externo. Quando o id tem alguma necessidade, o ego repassa essa informação, né? Que foi o que eu falei. Ele vai traduzindo as nossas necessidades. O superego é responsável pela parte moral, incorporando os valores morais da sociedade, decidindo entre recompensa e punição quando julga algo como certo ou errado. Quando chega no superego, a gente já está com todo o nosso sistema de crença praticamente construído. O grosso assim do nosso sistema de crença, que veio da nossa criação, das nossas referências. Então, o ego ele age muito em cima de todas as nossas crenças. Ele age em cima das nossas crenças. Então, quando a gente nasce que a gente tá lá com a nossa mente bonitinha, o nosso ego só tá ali fazendo a função dele. Com o passar do tempo, esse bebê que vai se tornando criança, vai crescendo, ele vai absorvendo outras informações, dando mais dados, mais informações para o ego, e o ego, que é o que está na nossa mente, ele vai administrando isso. Então, é muito importante a gente saber que tipo de informação que a gente vai passar para o nosso ego. Porque a função dele é só executar. A função dele é só trazer para a gente as funções, né? Assim, o que a gente precisa fazer. Então, assim, comer, dormir, andar, correr, trabalhar, essa é a função do ego. De falar, de botar o cérebro para fazer a gente agir. Mas a gente é criado dando uma importância diferente para o ego. Porque a gente passa, quando a gente entra no nosso sistema de crença e a gente passa a pegar isso como referência de vida e decidir a nossa vida baseado nas nossas crenças, é essa informação que o ego tem. Então, se a gente é uma criança que tem acesso a muitos padrões de crenças negativos, é esse tipo de informação que a gente vai levar para a nossa vida, para o começo da nossa vida adulta. Por isso que hoje, pelo menos na minha geração, eu tenho 42 anos, né? É a mesma geração de quem está aqui, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, foram de pais que não cuidaram da saúde mental, foram de pais que não fizeram terapia. Então, é esse banco de dados que a gente tem como referência. A minha mãe, por exemplo, eu sempre dou o exemplo dela, porque ela teve depressão a vida inteira. Ela nunca tratou a depressão dela, nem com remédio, nunca vi. Ela tinha picos, tinha época que ela ficava bem, mas tinha época que ela caía. Nunca procurou um psicólogo, nada. Então, a gente veio com essa referência, é essa referência que a nossa mente tem, são essas informações. Por isso que é muito importante a gente fazer esse movimento de resolver os nossos problemas internos, as nossas questões internas, para a gente saber o que fazer da nossa vida e levar isso de uma forma equilibrada, que é como a gente fala na constelação sistêmica, fazer diferente. É quando você pega ali toda a estratégia de vida, observem a estratégia de vida dos pais de vocês. Como que eles viveram? O que, que era importante para eles? Quais eram as prioridades dos nossos pais, dos nossos ancestrais? As necessidades e as estratégias de vida deles é diferente da nossa hoje, porque eles viveram em tempos diferentes, em época diferente, com muita coisa diferente, né? Comportamentos diferentes, mesmo a gente tendo os mesmos problemas, só que cada um reage de um jeito.
Então, quando a gente chega no momento da nossa vida que a gente precisa rever algumas coisas para a gente tomar decisões mais assertivas, não tem como a gente não olhar para o nosso passado e ver como os nossos pais foram criados e como eles passaram a noção de vida. Então, pega como referência os nossos antepassados, os meus pais, meus avós. Qual que era a estratégia de sobrevivência deles? Comida, comer. Dar alimento para os filhos e ter aonde dormir. Então, essa era a função das pessoas que vieram antes. Hoje, nós, né, a gente não vive essa estratégia. E eles escolhem um sentimento por trás disso, para eles poderem aguentar viver dessa forma. Então, por exemplo, no meu sistema familiar, era a tristeza, porque a gente tem as emoções básicas, né? Dentro da sistêmica, a gente fala o quê? Que a gente tem três emoções que predominam dentro do sistema: a raiva, o medo e a tristeza. Dentro do meu sistema materno, foi a tristeza. Tem sistema que é raiva. Então, através dessa emoção de tristeza, desse instinto de sobrevivência, que quem veio antes de mim criou essa estratégia de vida. Então, eu cresci num berço totalmente com pensamento escasso, um padrão de pensamento totalmente ligado à escassez. E eu trabalho isso até hoje. Conheço casos de pessoas que é a raiva. Então, muitas famílias com violência doméstica. Por quê? A estratégia de vida foi essa, e não é justificando o crime. É a estratégia que a pessoa escolheu, isso é uma informação. Então, pensa, o nosso ego, as informações do nosso ego vem baseado nisso, vem baseado na estratégia de vida, no modelo de vida de quem veio antes da gente e da sociedade, porque a gente recebe esse tipo de influência 24 horas por dia. Então, é esse pacote que a gente tem para levar para a nossa vida e tomar as nossas decisões. Por isso que a gente se perde no meio do caminho, porque a gente pega essas informações como se elas fossem totalmente nossas, a gente toma isso pra gente. Às vezes até em honra aos nossos familiares. Eu me conectei à tristeza do sistema da minha mãe porque eu via ela triste. Aí, inconscientemente, eu falei, mãe, deixa que eu vou cuidar dessa tristeza para a senhora. O que que aconteceu comigo? Compulsividade alimentar, que agora que eu tô conseguindo resolver, muitos problemas físicos, dores nas costas insuportáveis, dor no pescoço, que eu ficava travada 15 dias de cama. A Lu tá de prova que ela pode falar. Muitos problemas físicos, porque eu me conectei a uma dor que não era minha, que para mim ela não funciona. Não funciona eu carregar a minha vida com tristeza. Então eu olho para minha mãe, eu reverencio tudo que ela fez por mim, porque essa foi a forma dela me trazer para cá. Então eu agradeço ela, em honra a ela, eu vou fazer diferente, porque ela não quer perpetuar a tristeza dentro do sistema. Então eu tenho que trazer algo novo. Essa é a função da nossa mente. Pegar as estratégias que não funcionou, que não funciona pra gente, e fazer diferente, escolher a gente as nossas próprias estratégias. Porque não vai ser igual aos nossos pais. A gente pega deles os conceitos de ética, de respeito, de moral, da forma como a gente vai ir para a vida, com certeza, porque a gente tem a bênção da mãe, tem a força do pai, sem isso a gente não vai para lugar nenhum. Então, percebam o quanto é importante as informações que a gente tem desde o ventre, porque a gente já está colhendo informação no nosso inconsciente. Então, é muita coisa para administrar. Se a gente não parar em algum momento dessa vida que a gente está aqui vivendo hoje, olhando o mundo como ele está, percebendo como nós estamos com relação ao mundo e falar, ok, algo de errado não está certo, algo precisa ser feito. Aí a decisão é nossa. E o ego, ele é parte importante desse processo aqui, porque ele é o executor. Ele é o que, ele é a função do cérebro que faz a gente se movimentar. Por isso é tão importante a gente olhar para ele. Então, no começo, quando eu aprendi sobre o ego, eu achava que tinha que brigar, eu achava que tinha que mandar o ego ficar quieto. Quando você entende que a gente tem a mente, a gente tem um sentir, que são duas partes nossas com funções diferentes, não é misturado, elas se complementam. Quando eu entendi isso, eu falei, nossa, como que eu vou resolver esse negócio de ego? Eu não faço nem ideia.
Então, né, estudando, aprendendo, quebrando a cara, reaprendendo, refazendo, repetindo, porque tudo a gente repete até a gente fazer diferente, tudo vai se repetir. Tudo vai se repetir até um dia que a gente resolver fazer uma vírgula diferente daquilo que está se repetindo, tá? Então, respira. Aí, na psicologia junguiana, ele diz assim: o ego é definido como o centro da consciência, responsável pela percepção consciente de si mesmo e do mundo ao redor, além de gerar um senso de identidade e continuidade. É através do ego que a pessoa se identifica com o mundo externo e se percebe como um indivíduo distinto. Então, é como se o ego fosse uma casquinha. Porque é assim, a gente sabe que ser a gente mesmo, lembrar quem nós somos todos os dias, pede atitudes e pede ações. Então, o ego é como se ele fosse a nossa casquinha de proteção. O ego, ele pode ser usado como filtro. A gente tem que ter um filtro. Tem ego que é desbocado, tem ego que fala pouco. Então, quando ele fala que está no centro da nossa consciência, a gente precisa entender como isso funciona na nossa vida prática, no dia a dia, e não ficar só na teoria, falando. É a gente incorporar essa função na nossa vida e conversar com o nosso ego, não ficar brigando. Quantas coisas, gente? Eu vou fazer uma pergunta que provavelmente vocês vão ter a resposta. Só hoje, quantas vezes vocês brigaram com vocês mesmos? Quantas vezes vocês ficaram em conflito dentro da mente de vocês? Falando uma coisa, falando outra coisa, pensando uma coisa, pensando outra coisa, se cobrando, se culpando, se envergonhando, se depreciando. Quantas vezes vocês fizeram isso só hoje? Eu comecei o dia fazendo isso e não vou terminar, pelo menos hoje. E essa falação dentro da nossa mente é o nosso ego barulhento, abarrotado de informação, uma boa parte dessas desnecessária, porque a gente absorve informação o tempo inteiro, então isso é uma outra coisa. A Lu falou, bati meu recorde hoje. Tem muita coisa que a gente absorve de informação que a gente não precisa. Então a gente precisa entender também o que é nosso e o que é do outro. Então, assim, as meninas aqui que trabalham em escola, é muita informação, o tempo todo é informação. E a gente tem a sensibilidade, então tem coisa que a gente se conecta, tem coisa que a gente não se conecta, então tem coisa que é fácil a gente ignorar, rejeitar, e tem coisa que a gente pega pra gente. Porque toca ali, você ou se ofende, ou você se entristece, mas a gente tem que pôr limite nesse tipo de coisa. Porque tem coisa que a gente traz para casa. Muita coisa a gente traz para casa. Então, observem no dia a dia de vocês, principalmente no final do dia, depois que você chegou do trabalho, você tá ali, porque a gente tem que analisar nosso dia todo dia. Chegou no fim do dia, como que foi meu dia hoje? Primeiro, já comecem determinando o dia de vocês. Hoje meu dia vai ser assim, hoje meu dia vai ser assado. A gente faz isso aqui em casa. Meu marido faz isso. O Alexandre faz isso. Amor, hoje meu dia vai ser assim, assim, assado. Vai acontecer isso e aquilo. E no final eu falo arro. Para no final do dia a gente observar como que foi isso. Como que eu construí o meu dia? Porque quando a gente determina, quando a gente fala, essa é a função. É isso que o ego está fazendo. Porque daí você já dá um direcionamento para o seu dia. Não é qualquer coisa que vai te distrair. Se você tiver num foco de ter um dia leve, de ter um dia equilibrado. Porque o ego, ele cai em muitas armadilhas. Por quê? Por causa. Boa noite, Malu. Por causa desse excesso de informação. Que daí a gente acha que a gente tem que saber tudo o tempo todo. Uma das crenças que eu mais escuto, não, que a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo. Não, não tem como você não ver notícia. Como que você não vai assistir o jornal? Eu não assisto jornal. Nossa, não assisto jornal, não sigo nenhuma página de jornal, nada.
Por que que eu quero saber? Eu já sei as coisas que estão acontecendo aqui, é coisas que acontecem desde dessa última fase aí de uns 250, 300 anos para trás. Guerra que não acaba, desmatamento do planeta, a gente está destruindo o planeta e não está repondo. Os animais estão sofrendo cada vez mais e as pessoas estão enlouquecendo exaustas. É isso que eu sei do mundo. Agora, eu preciso entrar no jornal, eu preciso ver o jornal para saber o que está acontecendo, para eu me identificar ou para eu pegar para mim o que não é meu. Então, a gente não precisa saber de tudo o tempo todo. A gente tem que escolher as coisas que a gente quer consumir, para a gente dar a informação certa para nossa mente, para a gente explicar para o nosso ego, ó, é isso aqui que eu quero. É isso daqui, é assim que a gente tem que fazer. Então, quando a gente começa um processo terapêutico, quando a gente começa a fazer terapia, o nosso ego fica doidinho, porque a nossa mente gosta de controlar. Porque quem controla o mundo, controla através da mente. Então, o nosso ego, ele tem esse ímpeto em controlar, porque ele está querendo proteger, está querendo defender, só que ele faz isso com as armas que ele tem. Lembra que eu falei? Ele é uma casquinha de proteção que a gente tem. Só que quem abastece essa casquinha de proteção é a nossa alma, é o nosso espírito. Então a gente precisa sempre trazer para a nossa consciência que quem comanda a nossa vida é a nossa alma, é o nosso espírito, é aquilo que a gente sente. Porque se a gente fizer a nossa vida baseado nisso, os nossos pensamentos vão ser totalmente diferentes daquilo que a gente já aprendeu. Porque a gente leva essa vida pegando todo esse pacote de informação que a nossa família traz pra gente e a gente separa, ó, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui serve, isso aqui não serve. Aí você pega lá o que sobrou de informação boa para você e você vai montar a sua própria estratégia de vida baseada nas suas experiências que você teve acreditando no que falaram para você, de como você tinha que ser, de como você tinha que agir, de como você tinha que se comportar. Quem tem que descobrir isso somos nós. Nós temos que descobrir. Agora que a gente está nessa fase de expansão de consciência do planeta, não é só nossa, fica mais fácil da gente fazer isso, porque a gente tem muita ferramenta. Ó, aqui a gente conversando aqui sobre isso. Hoje a gente tem a internet que tem toneladas de informação desnecessária, mas também tem muita coisa que pode vir para o nosso conhecimento, que vai ajudar no nosso conhecimento. Então a gente precisa. Eu falei até essa frase aqui pro meu marido hoje, mas eu não gosto dessa palavra, mas é que eu não sei substituir por outra ainda. A gente escolhe as batalhas. Só que a gente não tá aqui para guerrear. A gente tá aqui para lembrar quem a gente é e fazer bom uso disso. E não tem como fazer isso sem passar pelo ego. Então não tem como a gente ignorar as coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida, os bloqueios que a gente tem, os medos que a gente tem, as decisões que a gente sabe que lá no fundo do nosso coração, o coração está pedindo para tomar determinada decisão, só que o ego medroso, porque ele aprendeu a ser medroso, ele não aprendeu a ser corajoso, fala: não, não faz isso que vai dar ruim, não faz isso que vai dar errado, não faz isso que vai ser horrível. Eu guardei um segredo por 10 anos, gente. E fez muito mal para mim, muito mal para mim. Eu consegui soltar esse segredo há pelo menos uns 7 anos atrás. E foi uma liberdade, foi libertador. Porque o meu ego ficava, não fala, não fala, vai dar ruim, vai dar ruim. E eu fiquei 10 anos. E foi dando ruim mesmo, porque eu acreditei, né? Era isso que o meu ego sabia fazer. Então, assim, é muita coisa, é muita informação que a gente tem dentro da nossa mente e a gente não está sabendo administrar porque a gente acha que tem que administrar tudo. Mas, na verdade, a gente precisa se propor a peneirar e filtrar o que está na nossa mente. Por isso que a meditação é tão importante, porque ela ensina a forma de selecionar isso, de trazer para você só aquilo que realmente vai te ajudar na sua evolução. E não ficar preocupada se o fulano vai falar, se o fulano vai se incomodar, se o fulano vai ficar triste. Então, são muitas camadas que a gente precisa estar disposto a olhar para cada uma delas. E é com isso que o ego se apavora, tá? Porque quando a gente começa a se autoconhecer,
A gente precisa tomar decisões. E quando a gente tem que tomar essas decisões, é nessa hora que o ego fica meio panicado. Só que aí a gente trabalhando a alma, trabalhando a confiança, trabalhando a segurança, o autocuidado, a gente vai conseguindo ensinar o nosso ego. Embaixo de lágrima, na maioria das vezes na lágrima, mas de alguma forma tem que ser. Aí ele fala da consciência, né? A consciência é a parte da nossa psique responsável pelas nossas percepções, sentimentos e atitudes. O ego tem a função de reconhecer isso. Ele atua na nossa consciência e nos auxilia em decidir ou resolver questões que os desafiam durante a vida. E isso influencia na forma como absorvemos informações, acontecimentos e situações ao longo da nossa vida. O ego opera nas nossas escolhas, decidindo o que fica de proveitoso no cérebro, pode reprimir ou trazer para fora determinada informação, se ele julgar prejudicial de alguma forma. Então, assim, a função dele é proteger, mesmo às vezes ele prejudicando. Sabe aquela mãe que. Mãe não faz tudo com a melhor das intenções para o filho? A gente não faz as coisas para o filho achando que vai errar. Tudo a gente faz na intenção de acertar com eles. Mas nem sempre acerta. É o ego. Então, como é que funciona a nossa consciência? A gente tem o nosso inconsciente. O nosso inconsciente contém todas as informações sobre nós, todas. De para quem acredita em outras vidas, de todas as vidas, dessa vida, todas as informações, desde que a gente é concebido. Porque a gente carrega informação da nossa ancestralidade, certo? Então, tá tudo lá no nosso inconsciente. Quando a gente nasce, a gente é um bebê e não tem como vir todas essas informações para a mente de um bebê. Por isso que a gente precisa de ajuda para aprender a viver aqui. Então, conforme a gente vai acessando as nossas informações do inconsciente, a gente vai expandindo essa consciência. E quando a gente expande a consciência, lembrando quem a gente é, reconhecendo as nossas dores, as nossas limitações, as nossas vulnerabilidades e estando dispostos a resolver isso, a gente está expandindo a nossa consciência. Naturalmente, a nossa vida se modifica, porque a gente vai tendo novas visões de mundo, novas estratégias. E a gente vai olhando para trás e vendo as pessoas da nossa família e a gente começa até a entender melhor as limitações do outro. Por isso que não cabe o julgamento da forma como a gente foi criado, do jeito que os nossos pais eram com a gente, porque cada um ali está com o seu banco de informação. Aí a decisão é nossa de mudar todo esse padrão. A gente não vai mudar. Pensa no cérebro como se fosse um computador. A gente não vai pegar esse computador e jogar fora, porque as informações que a família trouxe é importante, eles ensinaram a gente a viver aqui. Mas os entulhos, os fragmentos, as crenças deles, que eram baseadas na dor deles, também fica no nosso inconsciente. E daí a gente vai puxando a informação conforme a nossa necessidade. É isso que o ego faz, ele puxa a informação que está ali no seu consciente. Se é um consciente que ainda não está muito esclarecido, ele vai pegar o que ele tem. Aí ele pega essa informação e fala, ok, ele vai usar essa informação para tomar tal decisão. Vai pegar essa informação. Por isso que tem muita coisa que a gente faz que não é baseado no que a gente sente, é baseado só no que a gente pensa. Então, a expansão de consciência é quando a gente começa a organizar as informações dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente, baseado naquilo que a gente sente. Por isso que a gente tem que se conhecer. E daí, quando a gente tem uma mente organizada, aí fica fácil para o ego. Porque daí ele vai decidindo, né? Ele sempre vai julgar o que é certo, ele sempre vai pelo que ele acredita que é certo. Só que o ego acredita no quê? Quem que dá as informações para ele? Ele vai acreditar na informação que a gente está plantando dentro da nossa consciência. Então, expandir a consciência é uma forma de deixar o ego trabalhar, só fazer a função dele, sem fazer nada confuso, sem fazer nada atrapalhado. Porque, em essência, gente, nós somos seres equilibrados, harmônicos, perfeitos,
Somos sim perfeitos, mas estamos em condições imperfeitas. Então a gente tem toda essa informação dentro da gente. Mas a gente foi condicionado dentro de um ambiente, nós viemos para um lugar por nossa escolha, certo? E com as informações que deram para a gente. Aí precisa pegar essas informações do jeitinho que ela foi passada e tentar levar a nossa vida? Não dá, porque a gente não pode medir a nossa vida pela régua do outro. A régua de quem veio antes da gente, da nossa família, foi aquela. Ó, a gente fez assim, assim, assado, né? Aí você vai pegar essa informação. Eu tentei fazer muitas coisas como os meus pais fizeram e não deu certo para mim, porque eu precisei entender que eu estou numa outra era, eu estou numa época diferente de vida. Então, por exemplo, como eu disse antes, quem veio antes da gente, dessa geração que está aqui, foram pais que trabalharam muito para alimentar os filhos. Hoje em dia, a gente não precisa se sacrificar de trabalhar para trazer comida dentro de casa. Eu tenho certeza que o filho de todo mundo aqui come um Danone, come uma bolacha, toma um sorvete, come um bolo. Hoje eu estava me lembrando que que eu comi requeijão pela primeira vez na casa de uma tia minha, porque a minha mãe nunca comprava. E eu só comia requeijão quando eu ia na casa dessa minha tia, porque não tinha na minha casa. Hoje em dia, tem requeijão todo dia na minha geladeira. Entende? Então, são estratégias de vida. E é tão interessante que o nosso próprio ser, ele vai para esse instinto de sobrevivência, porque a gente tem esse instinto. Por isso que a gente tem os medos que são apenas para o instinto de sobrevivência, que é o medo do quê? O medo de atravessar a rua e não ser atropelado, a gente precisa ter esse filtro. Porque se a gente não tiver medo de nada, nossa senhora, não consigo imaginar nem o caos, mais caos que está ainda. Ia estar mais ainda. Então, olha, tá vendo? Ó, a Glória disse que ela só comeu requeijão com 18 anos. Então, assim, a gente precisa cada vez mais reconhecer, como a Érica sempre fala aqui nas falas delas, as nossas necessidades, que não são as mesmas, iguaizinhas de quem veio antes. E por que que eu tô apertando tanto nessa tecla de falar dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais? Porque eles precisam ser vistos, eles precisam ser honrados e reverenciados. E a forma que a gente faz isso é fazendo o melhor com o que eles deram pra gente. Então, assim, gente, eu atendo muitas pessoas que têm muito problema de relação com pai, com mãe. Eu fiz uma constelação recentemente que a gente constelou a raiva dentro do sistema. E a raiva foi o que manteve o sistema vivo. É muito doido isso, porque é um sentimento que tem a função, a raiva tem a sua função, porque é um sentimento de ação. Então a raiva sempre está te pedindo alguma coisa. Só que ela não está pedindo para você ficar remoendo, ela está pedindo para você decidir bola para frente. Agora, vocês imaginam um sistema aonde ele foi sustentado em cima da raiva, porque foi a única estratégia que esses antepassados tiveram, escolheram para eles manter o sistema vivo, para manter os filhos que hoje olharam para a raiva, porque eles já não estão aqui mais. Então foi uma informação que esse sistema foi carregando, fazendo tudo com raiva, tudo com raiva. Aí quem que paga? Além da nossa mente? É o nosso corpo. Então a gente precisa sempre estar analisando. Por isso que eu falo, gente, todo dia, a hora que sentou na cama antes de dormir, fez aquela oração, dá uma passada no dia, assim, dá uma revisada desde a hora que acordou, para saber o que você deixou no mundo nesse dia e para saber que tipo de informação que você absorveu e trouxe para sua cama na hora que você está indo deitar para dormir, que é a hora mais sagrada do dia, é a hora do descanso, tá? E aí, o consciente tem algumas funções onde podemos observar qual o papel do ego. Então, as funções mentais são os pensamentos, os sentimentos, sensações, intuições. Ele é como se fosse um tradutor, né? A gente sente e o nosso ego ajuda a gente a traduzir para o mundo aquilo que a gente quer mostrar, aquilo que a gente quer expressar. A introversão e extroversão. A pessoa introvertida tem a tendência a olhar mais para dentro
enquanto que a extrovertida se preocupa mais com o mundo exterior. Então, tem muitas pessoas que são introvertidas, mas não necessariamente elas estão se autoconhecendo, elas só estão se reprimindo. Elas só estão aqui segurando, elas só estão se podando, elas só estão assim, ó. Não falo, não falo. Muitas por medo, outras por timidez extrema ou por tristeza. Tem várias coisas que pode estar por trás de uma pessoa introvertida. E a pessoa extrovertida, ela pode ir para o outro extremo, já é o outro extremo, mas daquela que fala tudo o tempo todo. E, e também não se importa, né, em se olhar, em se cuidar. Então, em que papéis que vocês se reconhecem? Eu me reconhecia como uma pessoa muito introvertida, mas agora eu precisei balancear isso, porque eu tô aqui falando com vocês. Hoje eu participo de retiro, eu faço constelação presencial em grupo, onde eu falo para várias pessoas. Então eu precisei extrair isso um pouco de dentro de mim. Mas ainda tem um pouco desse lado introvertido, porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que chega nos lugares e faz amizade com todo mundo. Eu, se eu for num lugar onde tem várias pessoas que eu não conheço, eu vou sentar e vou ficar quieta, não vou, né? Não tenho muito esse perfil. Mas quando eu tô trabalhando, eu tô aqui falando numa boa, né? Tudo bonitinho. A individuação, onde descobrimos quem somos intimamente, o que nos torna essenciais. Então, a individuação é o que o Jung fala do autoconhecimento, do eu, né? Do eu interior, do eu superior, também conhecido como individuação. É quando a gente entra nesse fluxo de entender quem nós somos, né? Como estamos. E o ego, que é o responsável por administrar tudo isso, é o que organiza essas informações de forma consciente. Ele faz esse filtro do que acredita ser certo e errado. Então, imagina, é um mecanismo do cérebro que precisa traduzir e organizar de uma forma coerente e o mais verdadeira possível todas as informações que a gente carrega na alma, na nossa essência. Porque quando a gente morrer, o ego morre junto. A gente não leva o ego daqui, porque é uma função da mente. Então, morreu o corpo, morreu o ego. Mas as dores continuam, independente da onde, né, da onde estejamos. Aí ele fala também do inconsciente pessoal, que é onde se encontram nossos complexos, experiências pessoais, aprendizados, traumas, bloqueios e os padrões de pensamento. Então, tudo isso aqui está lá no nosso inconsciente, as coisas boas e as coisas ruins. Porque ao longo da vida a gente não consegue lembrar de tudo o tempo todo, então tem que ir para um banco de dados aí, né, para um HD um pouco maior, que é o nosso inconsciente. Então, ele fica lá no nosso inconsciente pessoal. Todas as informações. Quando a gente precisa de algo desse lugar, geralmente acontece quando a gente tem alguma crise, quando a gente chega num momento assim de eminência de acontecer algo na nossa vida, ou da gente ter que decidir algo que vai mudar tudo. É nessa hora que o ego fica apavorado e ele fica buscando informação. Aí algumas ele consegue puxar, ou é o que a nossa mente consegue liberar, que está dentro desse inconsciente pessoal, que são todas as informações que a gente tem pessoais e baseada nos aprendizados e baseado naquilo que a gente ouviu, naquilo que a gente viu, naquilo que a gente falou. E o inconsciente coletivo é alimentado por tudo que pertence à coletividade, em como pensamos como sociedade, que são as crenças coletivas que a gente tem. E daí a gente tem várias, né, que eu sempre vivo falando aqui. Homem nenhum presta, eu tenho o dedo podre, a gente só vai ter dinheiro, só vai ser alguém na vida se a gente se sacrificar. Se a gente não tiver um carnê gigantesco de 36 parcelas para comprar um carro, a gente não tem nada. São as crenças coletivas, a voz do povo é a voz de Deus. Esse é o nosso inconsciente coletivo. Então, imagina, a gente tem um inconsciente pessoal, que é do nosso mundo aqui mais próximo, que influencia a gente o tempo todo, e tem o inconsciente coletivo, que é a gente como sociedade. E é isso que a gente leva,
na hora da gente se relacionar na sociedade, com as pessoas que a gente convive, no trabalho, no social, para ir no supermercado. Então, assim, é, a falta de paciência também está dentro do inconsciente coletivo. Esses dias eu fui no supermercado, a moça do caixa não deve ter demorado 5 minutos. Ela parou alguma coisa, ela não demorou 5 minutos para voltar a atender. E a pessoa que estava na minha frente já estava reclamando. Falei, realmente as pessoas não têm um pingo de paciência com nada. Nem para procurar entender o porquê que a pessoa parou 5 minutinhos ali. Não pôde ser na hora que ela estava querendo. Esse é o ego imediatista. O nosso ego, através desse inconsciente coletivo, foi ensinado que tudo é para ontem. Não é assim que a gente pensa? Nossa, o dia só tem. Eu preciso do dia de 48 horas. Isso aqui é uma crença coletiva. Todo mundo, eu ouço muitas pessoas falando isso. Nossa, preciso que meu. Pra quê que você precisa de 48 horas? Já tem 24. Será que não estamos colocando coisa demais no nosso dia? Sem necessidade? Estamos se preocupando com coisa que não precisa, não estamos focando na prioridade para precisar de mais 24 horas de dia? Para quê? Que hora que descansa? Que hora que dorme? Que hora que respira? Que hora que come direito? Que hora que se exercita? Que hora que faz um sexo com qualidade? A gente está sempre pedindo mais e a gente não precisa. As 24 horas tá perfeito. Tá perfeito para o nosso dia a dia. É a gente que fica entulhando. Sabe por que que as pessoas têm essa noção de passar o tempo rápido? Isso também é uma crença do coletivo. Nossa, o tempo tá passando rápido, né? Todo mundo fala isso. Nossa, meu Deus do céu, não deu tempo de fazer nada hoje. Por quê? A gente está colocando um monte de coisa no nosso dia. Se a pessoa trabalha o dia inteiro, ela tem que observar dentro do tempo de trabalho dela o que que é dela e o que que é do outro, porque às vezes você está trabalhando e está esquentando a cabeça, deixando se irritar por pessoas ou situações que você só precisava ignorar e continuar fazendo seu trabalho, porque fica leve dessa forma, sabe assim? Fala, meu, vou fazer o meu. Não é virar as costas para ninguém, é você fazer o seu de uma forma útil, para você otimizar o seu tempo. A gente precisa de tempo de qualidade. Não é quantidade de tempo, a gente precisa de qualidade no nosso tempo. Para a gente fazer as coisas com presença. O ego não sabe o que é presença. Sabe por que a maioria das pessoas, aqui do Ocidente, tá? Porque no Oriente todo mundo medita. Mas aqui no Ocidente as pessoas têm dificuldade de sentar para meditar, porque o ego é uma falação, uma loucura. Nossa, eu não consigo meditar, minha mente não para. Por quê? É um entulho de coisa. Então, é realmente um desafio muito grande. E eu vou desafiar vocês aqui hoje, porque nós vamos fazer um exercício de meditação. Porque a gente tem que começar de alguma forma. De alguma forma, a gente tem que ensinar o nosso ego que ele precisa silenciar, que senão a gente vai enlouquecer. Porque a gente está ansioso, porque a gente está com pressa. Não sei do que a gente corre tanto. Que correria para cá, correria para lá, não sei do que a gente está correndo. Se a gente está aqui para viver o momento presente. O que é viver o momento presente? Respirar, gente. Olha que coisa fácil. Respirar. Quem respirou aqui hoje? Direito. Alguém parou aqui para respirar hoje? Façam aí uma respiração profunda. Vamos, gente, inala. Solta o ar com som. Alguém fez isso aqui hoje, gente? Fala para mim no chat. A gente não lembra de fazer o mínimo para nossa mente descansar. A gente está o tempo todo dando estímulo para o nosso ego, o tempo todo. E daí, quando a gente dá muito estímulo para o ego, a gente começa a deduzir muita coisa. E aí a dedução, gente, a dedução é o achismo. Aí você deduz que o fulano falou tal coisa, você deduz que tal pessoa está pensando tal coisa, você deduz que tal projeto vai sair assim assado, porque a gente não dá 1 minuto de descanso para nossa mente. Nós não damos, não é o mundo que não dá. Não adianta falar que é o mundo que está fazendo, é nós, porque a escolha é nossa. Então, esse é um exercício que eu faço, até me orgulho de dizer que eu faço todo dia. Porque já virou uma necessidade do meu corpo. Porque quando a minha mente tá atribulada, porque o meu ego tá aqui, eu tô conversando com ele o tempo todo. Tudo que eu tô falando aqui para vocês, eu estou me reouvindo. É o tempo todo. Então, assim, quando eu sinto que eu falo, gente do céu, vou enlouquecer.
Respira, respira, gente. Respira, porque essa é a porta de entrada para acalmar a mente, para acalmar o corpo e, de fato, a gente conseguir pensar no que fazer. Porque a gente faz tudo no automático. A gente tá no automático. A gente escova o dente no automático. Anotem aí um exercício para vocês fazer. Fica uma semana escovando o dente com a mão não dominante. Escova com a mão direita, escova uma semana o dente com a mão esquerda. E presta atenção. Como a gente não faz as coisas com presença, a gente vai ser obrigada a parar para prestar atenção. Então façam esse exercício pelo menos amanhã ou hoje antes de vocês dormir. Escova o dente com a mão não dominante. Que é o cérebro vai falar: meu Deus, não é, tem alguma coisa diferente aqui. Como assim? Todo dia a gente escova do mesmo jeito, agora vai fazer diferente? Aí o ego já reclama. Ele fala: não, ego, vamos lá, vamos escovar com a outra mão hoje? Só para prestar atenção no negócio aqui, você está lá escovando o dente, presta atenção no movimento da mão, vai olhando o seu rosto enquanto isso, olha no espelho, vai respirando, sabe? A gente precisa se permitir fazer essas coisas, porque senão a gente só vai. A gente só vai. Nunca mais para. Nunca mais para. Aí quem para, gente? O corpo. O corpo para. E aí, quando o corpo para, aí é escolha. Ou você escolhe olhar para o sentimento que te causou isso, ou você escolhe ignorar e continuar da mesma forma. Então, é o tempo todo o ego tá fazendo escolha. O tempo todo, 24 horas por dia, a gente está escolhendo. Só que a gente só pensa nas escolhas importantes. A gente só dá atenção para as grandes escolhas da vida, que acontece esporadicamente. Agora, as escolhas do dia a dia, que a gente tem que fazer desde a hora que a gente dorme até a hora que a gente, né, vai dormir de novo, a gente faz no automático, só vai fazendo. Aí nisso, a gente dá espaço para pessoas invasivas na nossa vida. A gente dá espaço para ouvir coisa que não precisa ouvir. Às vezes a gente bloqueia de ouvir coisas que realmente importam. É no dia a dia que tem que ter essa atenção. A gente não valoriza o nosso dia a dia. Porque a gente, é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, hoje meu dia foi horrível. Passei raiva, ouvi um monte de coisa que não. Tá, você vai dormir assim? Respira, e aí? Se aconteceu comigo, eu atraí de alguma forma. Porque também faz parte a gente assumir as nossas responsabilidades. E é isso que o ego, a maioria dos egos, foi ensinado a responsabilizar o outro. Não é nem responsabilizar, é culpa, né? As pessoas usam essa palavra. Eu não gosto de usar culpa, eu gosto de usar responsabilidade. Inclusive, a gente tem um tema sobre isso. E o ego, se ele não culpa o outro, ele culpa você. Aí você fica se sentindo culpada. Aí você remói, aí você se cobra, aí você se cobra. Nossa, a pessoa que se sente culpada, ela se cobra tanto, num nível assim, é uma exigência tão alta que é muito difícil de suprir a própria expectativa. Porque a gente sempre acha que tá faltando alguma coisa. Porque o ego aprendeu o quê? Na escassez. Porque a gente vive num mundo o quê? Que as pessoas passam fome. Cadê a fartura aqui? Tem fartura aqui nesse planeta. Mas tem gente passando fome, gente, escassez. E isso é a manifestação da escassez, da mente escassa, do inconsciente coletivo, de um povo que realmente sofreu. Muitas pessoas muitas pessoas não escolheram estar aqui, mas tem pessoas que nem sabem que isso daqui existe. E muitas dessas pessoas precisam ainda lutar pela alimentação. Então, uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa falando assim: como que as pessoas vão pensar em autoconhecimento se elas precisam comer? A pessoa que precisa comer, ela não vai pensar, e nem tem que pensar como que ela vai pensar. Se ela está com fome, quem que pensa com fome? Ninguém pensa com fome. Criança consegue estudar com fome? Não consegue estudar com fome. E isso faz parte de um inconsciente coletivo que é dominado por egos atrapalhados. O resultado do que a gente está vivendo hoje aqui no planeta, de todas as coisas ruins que a gente está vendo acontecer, é resultado de um monte de ego ambicioso, arrogante, atrapalhado, desesperado, medroso, ansioso. E a gente se inclui nisso, porque a gente é uma unidade do todo. Nós estamos aqui todo dia colocando informação. Do mesmo jeito que a gente absorve, a gente põe informação aqui para as pessoas. Então pensa que a gente vive numa névoa de pensamento.
São vários pensamentos. Gente, pensamento é energia. A gente está criando uma massa aqui, ó, energética que a gente não enxerga, só que a gente sente. Por isso que tem ambiente que a gente vai e a gente se sente mal. Porque a névoa do lugar, a massa crítica ali de pensamento está afetando a nossa psique. Porque a gente absorve. A gente não tem o costume de falar, eu sou uma esponja. A pessoa vem falar comigo, eu fico até meio mole, assim. Eu tenho um bom exercício para isso. Eu não fico mais. Quando as pessoas vêm, fala, reclama. Qual que é o segredo? Respira fundo. Ó a respiração aqui de novo. Quando vocês estiverem conversando com alguém que a pessoa tá agitada, que a pessoa tá com raiva, que ela tá reclamando, muda a sua frequência de respiração. Respira diferente da pessoa. Então, enquanto a pessoa tá falando, você tá lá, quietinho, respirando fundo. O que que você vai fazer? Você vai mudar a sua frequência do seu cérebro. Aí você não vai entrar na vibração da pessoa. A pessoa está ali falando, você não precisa, você está ali presente ouvindo o que ela está falando, mas se é uma reclamação, você precisa absorver. Às vezes a pessoa só quer, geralmente quem reclama só quer reclamar, não quer ouvir conselho. Então você deixa a pessoa reclamar e vai respirando na frequência diferente da dela. E abençoa a vida dela enquanto isso. Aí você não fica com nada, tá? Você chega em casa bonitinho, essa dica é boa, tá? Eu já pratico isso bastante tempo e deu certo, tá? Então, espero que vocês tentem isso também. Depois me conta se deu certo, tá? Afinal, como lidar com o ego? Tá todo mundo bem aí, gente? Todo mundo respirando? Respirando por aparelho? Muito bom. Como que a gente lida com o ego? Ser mais coração do que cabeção. Eu aprendi essa frase com a Gisela Valim, que é uma terapeuta. Ela, a amiga disse assim: morri, mas passo bem. A Gisela Vali diz assim, no começo dos vídeos dela: oi, gente, eu tô aqui para falar com o seu coração e não com o seu cabeção. Por quê? Sabe aquela crença também coletiva de que a gente tem que ser mais razão do que emoção? Porque aqui ser emoção significa ser fraco, significa ser frágil. É isso que as pessoas pensam de quem age com emoção. Ai, nossa, é sentimental demais, sensível demais. É, gente. É lidar com os nossos sentimentos. A gente tem que ser emoção. Porque quem que traduz o que a gente sente é o nosso coração. É o nosso coração que emana o sentimento. Não faz sentido a gente levar a nossa vida só baseado no que a gente pensa. Porque a função é o quê? Sentiu, pensou, fez. Como está aqui no nosso próximo slide. Então, essa crença de que a gente tem que ser mais razão do que emoção também trouxe a gente para tudo que a gente está hoje. E tem muitas pessoas que se reprimem. Tem muitas pessoas que tornam a vida delas mesmas mais difícil porque a gente fica negando o que a gente está sentindo e fica tomando decisões baseadas em crenças que muitas delas pode estar por trás o quê? O medo do abandono, o medo de ser rejeitado, aí você faz para o outro. Você faz querendo a aprovação, você faz querendo a aceitação do outro, você faz querendo o reconhecimento do outro. Isso é o ego atrapalhado que quer. É o ego atrapalhado que quer que as pessoas vejam o que a gente está fazendo e reconheça e receba elogio. Agora, quando a gente sente e a gente só deixa no ego, o ego, a mente na função dela, de só traduzir para o planeta quem a gente é, a gente vai trazendo equilíbrio para a nossa vida. Vai acabar os problemas? Vai acabar os desafios? Não, lógico que não vai. Mas um ego com boas informações toma boas decisões. Faz escolhas mais estruturadas, faz escolha mais consciente, que vai te trazer bons resultados. Por quê? Você está trabalhando as suas dores internas, os seus sentimentos, e isso passa pelo padrão de crença e de pensamento, e você vai transformando isso. E a gente faz isso todo dia, com terapia ou não. De alguma forma a gente aprende. Então, por exemplo, vocês devem ter crenças que vocês tinham que hoje vocês não têm mais. Então, por exemplo, várias crenças de escassez eu não tenho mais. Eu não falo mais. Eu estou me treinando não ficar falando a palavra falta.
Ai, tá faltando isso. Ai, tá faltando aquilo. Eu percebi que eu tava nesse movimento numa coisa muito simples. Eu tô procurando cozinhar mais em casa agora, né? Sempre cozinhando, fazendo pão, tô fazendo tudo. E toda vez que eu terminava um prato, eu comia, o prato estava delicioso, só que eu falava, nossa, só faltou tal coisa. Nossa, só faltou isso aqui. Nossa, se tivesse. Não, já estava ótimo, já estava perfeito. Porque eu já fiz com o que eu tinha. Eu já consegui criar uma comida gostosa, fazer algo bom, que nutriu o meu corpo de uma forma saudável. E para que eu tô focando? Ai, nossa, só faltou um queijinho aqui, só faltou. Não, não faltou. Porque você comeu, eu comi, tô satisfeita. Então, são pequenas coisas que fazem a nossa vida estar do jeito que ela está hoje. Porque quando a gente fala de manifestar a realidade, aí a gente entra no negócio da lei da atração, que acabou virando um clichê, porque todo mundo fala disso, mas é o que a gente faz todo dia. Todo dia a gente manifesta a nossa realidade. E aquilo que a gente acredita fielmente se repete todo dia, a gente enxerga. A gente torna visível aquilo que a gente acredita, fisicamente falando. Quando a gente tem a vontade de ter uma casa e você vai lá e trabalha para ter sua casa, você tornou a sua casa visível. Você consegue olhar para sua casa e ver as paredes dela. Isso é manifestar a realidade. Isso a gente faz para tudo, para coisas materiais, emocionais e as espirituais. Peraí, gente, só um minutinho. Desculpa, gente. Ai, sério? Peraí, meu computador desligou. Um minutinho. É aqui um comentário da Glória. Ela disse assim, ó: "Tô vivendo situações que ficou em conflito. Se deixar para lá, me sinto mal. Se me envolvo, me sinto mal. Não chego no equilíbrio, é complicado." Então, nesse caso, Glória, é importante você observar quais são as sensações que você sente. Por isso que é bom de ter caderno e lápis para anotar as coisas. Porque se a gente, se você observar quais são os seus sentimentos quando você deixa para lá e quais são os seus sentimentos quando você se envolve, fica mais fácil de você entender se você quer realmente se envolver nisso, se você está pronta para isso. Porque você disse que você se sente mal nos dois casos, mas por trás desse me sinto mal tem um sentimento, tem algo ali querendo te dizer. Se é raiva, medo, tristeza, se é angústia, se é ansiedade. E daí, dentro dessas possibilidades, você vai escolher com qual sentimento que você vai lidar. Isso traz segurança pra gente. Porque às vezes chega nesse ponto, ó, que nem você falou aqui, ó, não chegou no equilíbrio, é complicado, é nessa hora que a gente deixa. Aí a gente fala, ai, deixa pra lá, não tô falando que é o seu caso, tá? Tô falando no geral. Aí você fala, não, ai, deixa pra lá. A gente acha que as coisas se resolvem sozinha. Aí no outro dia você até acorda bem, ah, a vida que segue, foi uma coisa assim que mexeu comigo, mas aí vai pra onde? Vai pro inconsciente. E daí, em algum momento, isso vai voltar de novo. Enquanto a gente não para olhar, não para de acontecer. Só um minutinho, gente. Deixa eu ligar aqui de novo. Vamos beber uma aguinha aí, gente. Meu computador, ele tá
Tá precisando ser substituído. Meu computador apagou do nada, gente. Lu, Érica, vocês estão com o notebook de vocês ligado aí? Porque não tá abrindo nada aqui no meu computador. Acho que eu vou ter que mandar para vocês. O meu Ah, não acabou. tá, mas eu posso ligar. Eu acho que a Érica, bom, a Érica tá, que eu não, só não sei se ela pode, se ela pode ir passando para mim. É, pode enviar. Só um minutinho. Nossa, até isso tá. Eita. Peraí, que aqui também tá abrindo ainda. Vou te mandar. Só um minutinho, gente.
Não. Ô, Érica, eu mando no seu e-mail? Não tem não. Ver se eu consigo mandar pelo WhatsApp. Manda aqui no WhatsApp mesmo. Peraí, eu vou. Nossa, gente, travou. Até no meu celular não tá abrindo o Canva. Só se tiver com alguma coisa na minha internet. Ixi, será que eu mandei o certo? Mandei aí, Érica. Vê se chegou para você. Chegou? Chegou, só que agora eu tenho que abrir o Canvas. Espera aí. Ah, então não era para ter ido esse link. Que estranho. Ah, tá compartilhando. Vocês estão vendo aí? Tá aparecendo pra vocês? Joyce, eu preciso da Ô, do acesso. Aqui está pedindo o acesso para eu poder entrar. nossa, peraí. Ixi, gente. Travou tudo aqui. Que já... Joyce, o que você pode fazer é continuar o assunto sem o slide. Você olha o slide e vai falando. Para mim, tá aparecendo que tá compartilhando, mas continuar falando. Então, é porque tá acabando, tá? Agora apareceu, mas está no primeiro slide agora. Gente do céu. Sim, Malu, é isso que eu tô tentando fazer, chegar. Nem isso meu computador tá querendo fazer. Tô respirando. Joyce, se você quiser, se você puder, descompartilha a tela e aí você vai Sim, falando. eu tô tentando fazer isso, mas Ah, tá. não. Entendeu? Eu clico aqui no Zoom, ele não tá. Agora apareceu. Vocês estão conseguindo ver? Sim, agora está trocando. Ixi, mas daí deixa eu ver se. A mim tá diferente aqui. Só um minutinho, gente. Prometo que não vai demorar mais. Porque meu computador, ele tá com muita coisa.
Ó, eu saí, ainda tá. Agora, acho que agora saiu. Pronto. Gente, desculpa. Eu tinha feito uma artezinha bem bonitinha, que eu queria que vocês vissem, mas tudo bem. Depois eu mando lá. Então, eu coloquei assim, quais são as funções do ego? Primeiro, o sentir, né? Que é a conexão com a essência divina. Então, o nosso sentir, a nossa essência divina, a gente sempre fala que é o coração. Então, tá aqui conectado no nosso chakra cardíaco. A gente está muito acostumado com tudo que a gente faz aqui, assim como o relógio, tudo no sentido horário, né? Mas a gente também roda no sentido anti-horário. Então, é assim, a gente sente, depois a gente manda para a mente. Não é esse o movimento, é esse o movimento. Vai do sentir para a mente. Então, primeiro a gente sente, conecta com a essência divina, sente ali o que a gente gostaria de resolver, como a gente gostaria de ser, o que a gente gostaria de transformar, o que a gente gostaria de modificar na nossa vida. E a gente faz essa consulta com o nosso coração quando a gente ou aprende a meditar, ou a gente na hora das nossas orações. É que assim, né? Quando a gente está orando, a gente está conversando ali com Deus, com a nossa divindade, e Ele que está ouvindo a gente. Quando a gente medita, quando a gente silencia a nossa mente, a gente aprende a ouvir o alto, a gente aprende a ouvir o divino. Porque ouvir a voz do coração é ouvir a voz da centelha divina, daquilo que realmente importa, daquilo que realmente vai trazer a resposta do porquê a gente está aqui. É a nossa centelha divina, é a nossa essência que nos lembra o porquê a gente está aqui, para que a gente está aqui. Então, quando a gente sente, aí o segundo passo é o pensar e o realizar. Aí vem a conexão com a mente e as nossas ações. Então a gente sente no nosso coração, só que o nosso termômetro ele está muito na nossa mente. A gente fica muito preocupado com os pensamentos, com as nossas atitudes. Por isso que tem muita coisa que a gente faz na impulsividade. Se a gente parar para meditar sobre todas as coisas da nossa vida que a gente gostaria de melhorar, ou sobre como a gente é, se a gente meditasse sobre tudo isso, nossa, acho que metade dos nossos problemas ia acabar. Porque, como eu disse, tem muita coisa que a gente se conecta que não é nosso, que não é pra gente, que não é a gente que vai resolver e a gente quer resolver. Eu me dei conta que eu fui essa pessoa. Eu vou já pôr no passado, porque eu já comecei a praticar isso assim, instantaneamente, quando eu percebi que eu investia muito do meu tempo pensando sobre o assunto de outras pessoas, pensando, me preocupando, ou querendo dar sugestões, ou querendo falar, ajudar, e não é assim. Não é assim, né? Porque eu percebi, falei, nossa, eu tô perdendo muito tempo da minha vida preocupando com as decisões das outras pessoas. E não faz sentido isso. Porque em toda a minha vida de autoconhecimento, de terapia, da espiritualidade, que eu sou uma pessoa espiritualista, eu trabalho muito a questão espiritual com a espiritualidade. E assim, uma tecla que eles vêm batendo comigo tem um ano que eu vejo em todas as experiências que eu tenho é sobre o respeito. E eu achava que eu respeitava, eu achava que eu estava arrasando. Quando você começa a perceber, quando você tem atos de desrespeito, mesmo que seja de uma forma inconsciente ou não pensada, é porque a gente não está se respeitando. Então, a gente ensinar o ego é sobre se respeitar. Respeitar as nossas limitações, respeitar as nossas vulnerabilidades, respeitar o nosso caminho, respeitar a nossa jornada, porque isso é imprescindível para a gente conseguir se relacionar com o próximo. Então, nas minhas experiências, vinha assim para mim. E assim, não era informação, não era palavras.
eu senti, através da sabedoria de um ser muito evoluído, o que é o respeito, gente. Eu senti no meu coração isso, do respeito e a reverência que a gente tem que ter por qualquer ser que tem nesse planeta. E isso assim, eu falei, cara, eu não tô praticando isso. Eu senti aquilo naquele momento. É como se tivesse vindo assim, ó, você é capaz de fazer isso aqui, ó. Sente como é que é respeitar de verdade. Respeitar mesmo as decisões, as escolhas, as atitudes, principalmente das pessoas que estão dentro da nossa casa, que convive com a gente todo dia, principalmente das pessoas que a gente ama que estão à nossa volta, porque são essas pessoas que a gente quer fazer as coisas. São por essas pessoas que a gente quer decidir. É por essas pessoas que a gente quer dar pitaco na escolha dela. E são justamente essas pessoas que estão aqui para ensinar a gente sobre o respeito. Então, se o meu marido hoje faz coisa que eu não concordo, desde que não fira a nossa relação e a minha dignidade, que daí é uma escolha minha, eu que tenho que tomar uma decisão, eu estou aqui totalmente determinada a respeitar, porque é a escolha da pessoa. Cada um escolhe a sua jornada, cada um constrói a sua jornada. E a gente precisa se respeitar para isso. A gente precisa respeitar as nossas necessidades. E não falar sim o tempo todo para o mundo e ficar negando as coisas para a gente mesmo. A gente nega descanso para a gente. A gente nega um dia você deitar e ficar sem fazer nada. Porque o ego já veio o quê? O ego atrapalhado faz o quê? Nossa, você vai ficar o dia inteiro deitada? Você não vai fazer nada hoje? Meu Deus do céu, nossa senhora, hein? Preguiçosa, né? Não gosta. É assim. A gente se cobra o tempo todo. O tempo todo a gente está se auto-julgando. A gente não se respeita. Então, respeitar os momentos em que o nosso corpo pede descanso, em que o nosso corpo pede conversa, o corpo pede. A gente não ouve porque a gente não para prestar atenção no nosso corpo. Quando a gente sente alguma dor, tô com uma dorzinha de cabeça, você vai lá, tá com paracetamol. Paracetamol ele só vai resolver o sintoma, porque a causa ela é interna. Paracetamol não sabe o porquê que você tá com dor de cabeça, ele só tá ali aliviando o desequilíbrio das suas células. Porque a gente não para pensar o porquê que tá doendo. Por que que eu tenho uma dor crônica? Por isso que eu não falo em culpa, eu falo em responsabilidade, porque a gente é responsável pelos nossos sentimentos. E fazer isso com respeito é o mínimo que a gente pode fazer por nós. Porque quando a gente aprende a se respeitar de verdade, não deixar as coisas passar, tipo, você tomou uma tarracada da vida, ficou até tonta com o tapa, você não sabe nem de onde veio esse tapa. Aí, ao invés de você falar, não, peraí, eu preciso entender de onde que veio isso. Ah, não, tudo bem, é assim mesmo. Ah, não, fulano fez isso pra mim porque é coitado, tadinho, né? Porque o tadinho, gente, o tadinho é horrível. Sentir pena das pessoas é péssimo sentir pena das pessoas. A gente não tá ajudando em nada a sentir pena das pessoas. Nem da gente mesmo, que a gente precisa de compaixão. É de empatia. Agora, pena, ai, coitadinho. Ah, é assim mesmo, né? A pessoa me ofendeu, mas ela não sabe o que ela tá falando. De fato, não sabe mesmo. Aí você vai comprar esse presente? Você vai pegar para você esse presente? Então, assim, é muita responsabilidade que a gente tem aqui. Com a gente. É se priorizar. Gente, é a gente em primeiro lugar. A única forma, o único caminho da gente ser bom pro todo é a gente ser bom pra gente. Então, a gente tem que se priorizar. Não é egoísmo se priorizar. Não ai, nossa, a pessoa é muito individualista. Não. Pra gente ser bom pro coletivo, a gente tem que ser bom com a gente mesmo. A gente tem que ser generoso pra gente. Aí, quando você é um amorzinho de pessoa com você mesmo, como que você não vai ser bom para as outras pessoas? Como que você não vai trazer isso para outras pessoas? Quando você se respeita, quando a gente se respeita, quando a gente tem consciência das nossas responsabilidades, a gente vira exemplo. E daí a gente nem precisa ficar falando muito. Porque as pessoas estão vendo. Aí quem quer pegar como exemplo, pega. Eu entendi isso. Falei, não adianta eu ficar aqui brigando com meu ego todo intrometido, porque eu era assim antes, toda intrometida, querendo dar um monte de solução para as pessoas, só que a minha vida mesmo não estava resolvendo. Estava estagnada, procrastinando, só enrolando, 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 só que olhando ali, ó,
de olho em tudo que todo mundo estava fazendo. Até a hora que a realidade veio, tuf, deu uma na minha cara. Só que eu vi de onde veio. Então eu já estava um pouquinho mais consciente. Então eu precisei entender que as estratégias que eu estava usando para minha vida não estava dando certo. Então eu estou reformulando todas as estratégias da minha vida. Todas, em todas as áreas da minha vida. E isso, gente, chacoalhou meu mundo. Nossa Senhora, eu não sei nem dizer para vocês como. E não, isso eu não sou exclusiva. Todo mundo já passou por esse turbilhão. Algumas de vocês devem estar passando agora. Cada um dentro do seu nível de consciência, fazendo o que pode com o que tem. Mas a gente tem sempre que se propor a fazer isso de uma forma consciente, de uma forma amorosa. Não brigando, gritando, acusando, julgando. É isso que adoece a gente. E é isso que a gente reproduz todos os dias. Por isso que a gente precisa ser sim sentimento. A gente precisa ser sim sensibilidade. A gente precisa sim ser emoção, porque são elas que falam a nossa verdade. Aí o ego, ele só vai traduzir. A nossa mente só vai me ajudar a fazer o que eu estou fazendo aqui agora, ajudar o que as meninas fazem, o que vocês fazem dentro do ofício de vocês e da troca que vocês dão aqui pra gente, porque vocês contribuem muito. É um ciclo que precisa ser respeitado, não é da mente pro coração. É o coração que é o ser, é o nosso espírito, que é muito maior do que essa carne. É o nosso espírito que comanda. Só que o nosso ego inibe, o nosso ego reprime. Por quê? Porque ele faz de propósito? Não, porque ele foi ensinado a ser desse jeito. A gente foi ensinado a ser do jeito que a gente é hoje. Agora que a gente está aqui fazendo autoconhecimento, que cada um está criando sua estratégia. Então, hoje, a minha estratégia de vida é ser verdadeira comigo e ser respeitosa e verdadeira com o próximo. Porque me mostraram que é possível a gente se respeitar e respeitar o outro. Respeitar o caminho do outro. E mais importante, uma frase que eu ouvi da Ana Pedretti aqui do hospital é: nós precisamos respeitar o descaminho do outro. Eu não estou falando que vocês estão no descaminho, tá? O descaminho é quando você está vendo que a pessoa está dormindo completamente, ela está cega 100% no automático. Porque nesse processo que a gente está de evolução planetária, muitas pessoas não vão despertar nessa vida. Muita gente não vai. Por isso que eu estou sempre falando, a gente precisa também aprender a lidar com o desapego e com as coisas que a gente vai ter que deixar pelo caminho. Porque essas coisas incluem pessoas, incluem relações. E eu tô aqui numa posição hoje, gente, porque eu aprendi e eu descobri que eu estou aqui para trabalhar para Jesus. Dentro da minha fé, dentro da minha religião, dentro daquilo que eu me propus a fazer. E estudando a vida dele, eu entendi que o que ele pede para a gente é desapego e renúncia. E aqui nesse mundinho, a gente tem dificuldade de desapegar de coisa material, porque não é disso, só disso que ele pede. Não é só o desapego do materialismo, não do material, porque a gente precisa do material. Mas desapegar do materialismo. E não só isso, gente. É desapegar daquilo que está em você. Então eu precisei aprender a me desapegar dos meus medos, das minhas preocupações, que era o que estava afundando a minha vida, me mantendo nesse padrão de escassez, que eu levei anos para descobrir que eu tinha esse padrão de pensamento escasso. E quando eu entendi, o que veio para mim é: você precisa confiar, não pode duvidar. E conforme eu fui estudando e fui percebendo, falei, gente, realmente é abrir mão de muita coisa. É abrir mão de coisas nossas que a gente passou a vida inteira sendo. Só que prejudicou, coisas que prejudicam a gente no dia a dia. E daí eu achei que eu estava fazendo isso. E quando eu comecei a meditar nas minhas orações, vinha assim para mim: você não tem fé. Você não está acreditando em mim. Porque será que a gente entrega mesmo? Eu queria trazer esse questionamento aqui hoje, porque todo mundo, não sei vocês, porque eu não sei a religião de vocês. Eu falo de Jesus porque é nele que eu acredito. E na fonte criadora de tudo que a gente também chama de Deus, tem aí os seus nomes. Quando eu entendi,
Eu achei que eu estava fazendo. Na verdade, eu achei que eu estava desapegando. Mas das coisas que eu já tinha desapegado, era coisa externa. Quando chegou nas coisas internas, minhas mesmo, sentimento, padrão, crença, hábito, repetição, coisa que para mim era o que me sustentava, nossa, eu entrei em pânico. As minhas preocupações que eu tinha, que era aquilo que era a estratégia que eu tinha, me preocupar com tudo. Então eu não dormia direito, comia muito mais do que eu devia. E é difícil desapegar dessas coisas, é difícil abandonar, porque é um hábito. A gente acha que vai ficar sem nada se a gente desapegar dessas coisas. E eu achei que estava desapegando, só que nas minhas orações, nas minhas meditações, não, você não está tendo fé, você não está acreditando. Porque é fácil a gente falar que acredita, mas será que a gente confia de verdade? Porque nos dias, eu passei dias muito complicados aqui, desafiadores, há algum tempinho atrás, recente aí, que são situações que é compreensível a gente ter preocupações. Então, eu estava numa fase que o meu armário estava esvaziando, minha geladeira já estava vazia, as minhas contas da casa estavam a ponto de cortar, e nesse momento eu já estava me descabelando. Falei, nossa, e agora? Entendendo que eu criei essa realidade para mim através do meu padrão escasso de consciência, eu criei essa realidade para mim, de chegar nesse ponto das minhas contas, quase, da minha energia quase ser cortada. E o que eu fiz? Falei, ok, eu vou orar, eu vou meditar, porque se eu alimentar essa minha preocupação, eu vou sair pedindo dinheiro emprestado, eu vou sair fazendo caca. E foi nesse momento, nessa meditação, nesse dia que veio para mim, você precisa ter fé no nada. Se você acredita que agora você está sem nada, é agora que você tem que acreditar em mim. Solta e confia, não duvida. Só que eu estava numa situação que eu falei, ok, eu vou soltar, porque hoje, agora, nesse momento, não estou vendo nenhuma saída para mim. E daí eu falei, ok, soltei. Falei, tá bom, seja o que Deus quiser, se a CPFL vir cortar minha energia, tá? Não tenho o que fazer. Eu não tinha R$ 1 na minha conta para pagar a conta. Não tinha dinheiro para ir no mercado. Não estava passando fome. Aí, né, foi uma renúncia. Eu precisei abdicar dessa minha preocupação. Eu paguei para ver. Ok, não vou me preocupar. Porque quem supre as nossas necessidades é o que vem do alto, é o divino. Aí no outro dia tudo se resolveu. O armário encheu, as contas pagou, a geladeira estava até com fruta, uma belezinha. E eu entendi o quê? Que eu não estava com nada, eu tinha o suficiente, eu tinha o necessário. Então, a gente abrir mão e desapegar é daquilo que está mais enraizado dentro da nossa alma, que é o que a gente precisa de fato abrir mão, deixar aí, baseado na confiança que a gente tem e na nossa fé. E daí a gente tem que soltar. É um exercício fácil? Não é, porque a gente aprendeu a se preocupar. A gente aprendeu a sentir pena. A gente aprendeu a ter medo o tempo todo. Todo dia alguém tem alguma preocupação aqui. Todo dia alguém tem. A gente não tem o hábito de falar, ok, Jesus, eu vou confiar que vai acontecer e eu vou entregar na sua mão. Porque as pessoas acham que isso é não fazer nada. Ah, então agora você acha que Deus vai jogar no seu colo. Não, mas nós temos a capacidade de manifestar as coisas aqui. Então eu entendi que eu não vou ficar prostrada no sofá esperando a minha conta se pagar. Eu vou trabalhar, eu vou criar as condições para isso chegar até a mim. Então não é sentar e não fazer, é confiar e soltar aquilo que está nos incomodando. Assim a gente ensina o nosso ego, sentindo e pensando. E aí agora, já que está todo mundo já de microfone e câmera fechada, nós vamos para o nosso exercício. Opa, é nesse. Nós vamos para o nosso exercício de meditação, para a gente encerrar.
Então, eu vou pedir para vocês ficarem confortáveis. Encerrar assim, né, a apresentação. Depois eu quero ouvir vocês. Bebam um golinho de água. Respira. Vai relaxando o corpo. A cada inalação e expiração, quando vocês exalarem o ar, solta o corpo. Solta o corpo onde vocês estiverem, todo o peso. Pensa que vocês estão assim, nossa, agora eu vou relaxar mesmo. Esse momento é meu, é para mim, é para o meu espírito, para minha alma, então o meu corpo vai descansar. Dá esse comando para o cérebro de vocês. Corpo, descanse, relaxe. E respira e solta, gente. Solta, é bem gostoso. Deixa o braço pesado, as pernas pesadas. Solta até os órgãos assim, ó. Relaxa tudo. E vai suspirando. Inala o ar bem profundo. Solta o ar com som, se vocês puderem. Até isso, às vezes a gente tem vergonha de fazer. Então, inala. Cada vez que a gente inala, a gente está inalando a vida. Tudo que é novo. Quando a gente exala a morte, aquilo que não é necessário mais para o nosso corpo. Então, inala a vida. Exala aquilo que não serve mais. Permite ir embora. Por mais que nesse momento o ego de vocês esteja brigando ou não concordando com uma boa parte das coisas que eu falei aqui, alguns egos fazem isso mesmo, é normal. Ficar algumas coisas confusas daqui para frente, mas mantenham a calma, respirem e pensa que assim como o nosso cérebro ele é elástico, ele pode ser construído novos caminhos, novas sinapses todos os dias. Vocês estão construindo novas sinapses nesse momento. Pensa que os neurônios de vocês estão procurando novos caminhos. Então, vocês estão fabricando novas células no corpo de vocês, nesse momento, através da melhor intenção que vocês tiverem no coração, na essência, na alma. Então, inala. Respira profundo. Observa o seu corpo, as sensações, o que vem na sua mente, mas deixa passar. Quando vier um pensamento, não conversa com o pensamento. Ai, tem que pagar boleto amanhã. Ok, boleto, amanhã a gente conversa. Passou. Ai, meu Deus, tem que fazer arroz. Tá bom, o arroz vai esperar um pouquinho. É assim que a nossa mente funciona. Ela fica o tempo todo mandando informação. Não tem como não olhar, não tem como ignorar, mas tem como olhar e deixar passar. É treino, né? A gente não vai conseguir fazer isso hoje, quem não tem a prática, o hábito da meditação. Mas já é um caminho aí. Então, assim, tentem não conversar com os pensamentos, deixe ir passando. Visualiza como se fosse balão, nuvem, uma tela, como se vocês estivessem trocando de canal pausadamente, não desesperadamente, mas sem parar e ficar olhando. É uma dinâmica, é uma visualização que a gente vai trazendo para o cérebro. E enquanto isso, vão respirando. Inala profundo, solta o ar. Se a mente dispersar muito, volta a atenção para a respiração. Sentiu que se perdeu? Ai, nossa, minha mente está muito atribulada. Volta para a respiração. Presta atenção na respiração. Vai olhando ali, sentindo o coração. Sempre a respiração é o que vai manter a gente no momento presente. Geralmente isso acontece com umas 10 respirações. Então,
Exalou, solta o corpo. Sempre lembra de relaxar o corpo. Agora coloque atenção em qual sentimento está vindo para vocês nesse momento. Dá um nome para esse sentimento. Baseado nesse sentimento, pensa em algo que vocês gostariam muito de manifestar na sua vida, baseado nisso que vocês estão reconhecendo como sentir. Porque vai vir da alma, vai vir do coração. Então, respira profundo e olha realmente para esse sentimento. Pode dar uma forma para ele, segura na mão esse sentimento, faz esse exercício, dá esse treino para o cérebro. Para esse sentimento, se for um sentimento negativo, não virar um monstro, não virar um fantasma. Dá uma forma para ele. Pergunta o que esse sentimento está querendo te dizer. Vão inalando profundo. Eu vou deixar vocês 5 minutos nessa meditação, tá? Daqui 5 minutos eu finalizo.
Vamos voltando. Inala mais uma vez, exala. Anotem aí as percepções quando vocês tiverem, né? Se vocês forem anotar, registrem aí no consciente de vocês como é que foi essa experiência. Fazer isso pelo menos uma vez por dia, eu garanto para vocês que vai esclarecer muita coisa na mente de cada um. É um momento nosso, para a gente mesmo, que às vezes a gente foge disso. Então, vão voltando aí, trazendo a consciência corporal, observando as sensações. Aí eu fiz aqui essa artezinha, não sei se vocês estão olhando minha câmera aí. Aí eu coloquei assim para finalizar. O que mais posso fazer por mim que melhore o meu eu e o todo? É sempre para a gente trazer, né, essa compreensão. Todo dia a gente se perguntar o que mais posso fazer, o que mais eu posso melhorar. Essas perguntas, elas vêm com resposta. Se a gente começar a silenciar a mente, respirar mais, acalmar o corpo, a gente começa a ouvir mais a nossa intuição, mais o nosso sentir, e isso vai dando novas perspectivas, novos caminhos de soluções para a nossa vida. Então, eu encerro aqui a minha apresentação. Espero que eu tenha sido contribuição. Agradeço, gratidão pela permissão e pela licença de entrar nesse campo energético, no sistema de vocês, que é muito importante. A gente também está aqui colocando informações no sistema familiar de vocês. Gratidão por vocês permitirem eu fazer o meu trabalho, que eu faço com muito amor, com muita dedicação. Agora mais do que tudo, porque eu não me dedicava tanto, agora eu estou me dedicando muito mais, porque é bom, é importante quando a gente entende o nosso propósito e o que a gente veio fazer aqui, mesmo a gente ainda estando um pouquinho atrapalhado, tudo bem. O importante é a gente persistir e não desistir, sem pausa, sem pressa. E agora eu gostaria de ouvir vocês, quem sentir aí no coração de abrir o microfone ou colocar aqui no chat, compartilhar um pouco como que estão as percepções de vocês. Eu posso ir chamando aqui ou alguém já quer falar? Quem está aparecendo primeiro aqui para mim é a Glória. Você gostaria de falar? A Malu colocou aqui. Deixa eu abrir aqui o chat. Gratidão. Foi bom perceber a minha respiração e ter paz e silêncio. É uma delícia, né? Ainda mais você, que nem a Lu, acho que a Rosângela também, todos vocês que trabalham em escola, né? Então, vocês não têm silêncio o dia todo. Então, para vocês é uma pílula todo dia, um calmante natural. Se vocês tirarem 5 minutinhos para respirar, principalmente no ambiente de trabalho, gente. A hora que vocês forem no banheiro ali, fazer aquele xixizinho, ou enquanto estiver tomando uma aguinha, respira. Vai fazer diferença. Vocês não vão nem perceber. Quando vocês perceberem, já vai estar acontecendo. Nossa, tô mais calma para resolver tal coisa. A pessoa vai falar alguma coisa e você vai ficar, ai, não, não quero esse presente. Por quê? Tá treinando o cérebro. Respirou, o cérebro recebe oxigênio, ele se acalma, as células ficam bonitinhas, aí a gente tem mais tino para fazer as coisas. A Glória disse gratidão, foram palavras diretas para mim. A Rô, eu que agradeço, fico muito feliz. Precisando, qualquer dúvida, gente, estamos à disposição. As meninas querem falar alguma coisa? Érica, Lu, Gratidão, Joyce. Os slides estavam lindos. Parabéns. obrigada. Ai, pena que deu tilt no meu notebook.
Mas ficou bonito, tá bom, assim. E é isso. Vários insights. Eu relaxei tanto agora que eu achei que eu tava quase dormindo. Ai, eu já tava quase dormindo mesmo. Eu tava indo com um soninho, assim, sabe? Sim. Mas foi bem gostoso. Eu vou dormir mais tranquilinha hoje. Ai, que bom. Eu que agradeço. A Lu disse: estou muito reflexiva hoje. Quando eu chego em casa, preciso parar e respirar para minha alma voltar para o corpo. Gratidão, foi muito profundo. Eu que agradeço, gente. Gratidão a vocês. Todas fiquem bem, durmam bem. Eu queria pegar aqui o próximo tema que eu não lembro. Não sei se a Lu lembra qual que é o próximo tema que ela vai abordar daqui 15 dias. É o meu tema do Encerrando Ciclos. Eita, então É, é isso, gente. Ciclo, ó, já vou dar um spoiler aqui para vocês. A Lu, não sei se ela vai entrar exatamente nisso que eu vou falar, mas a gente vive ciclo dentro de ciclo. Todos os dias, todos os dias. Não é um só, tá? A gente vive vários. Então, respirem aí nessa informação. Gratidão. Boa noite. Descansem. Durmam bem. Espero que o sono de vocês seja muito reparador e bebam água. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Gratidão. Beijo, boa noite.